Boa tarde a todos. Vamos dar início a um simpósio sobre reflexões sobre câncer de próstata no Brasil. O simpósio foi organizado por mim, juntamente com o acadêmico Fernando Vaz. Convido o acadêmico Damião a tomar assento à mesa. Acadêmico Damião, tomar assento à mesa. E pelo acadêmico Ronaldo Damião. Nós aproveitamos o evento do aniversário do Hospital Pedro Ernesto. Aproveitamos a presença do professor Miguel Ciruj e organizamos, então, esse simpósio. Nós vamos ver o acadêmico Medronho, vai nos falar de epidemiologia, mas muitos aqui são urologistas, a maioria o câncer de próstata provavelmente alcança maior incidência no homem, junto com o câncer de cólon, mas hoje tem até uma incidência maior. E por isso é um tumor que interessa a todos, né? Hoje, provavelmente, a incidência é de um indivíduo em cada 7 homens. Então, obviamente que é um assunto da mais alta relevância que interessa a todos. Eu peço que as pessoas diminuam o tom de voz, quem estiver conversando. Pois é, não escuta, ainda fala mais alto. Vamos então dar prosseguimento. Passo a palavra ao acadêmico Fernando Vaz para falar algumas palavras introdutórias e, posteriormente, o acadêmico Damião. Esse simpósio, que ele, mais ou menos, o presidente mais ou menos me impôs, você tem que falar alguma coisa da sua vida pessoal, da sua experiência pessoal. Eu vou, mais ou menos, quase que repetir o que eu disse há alguns anos atrás, que é o seguinte: o câncer de próstata ele é um fantasma de várias nuances. Ele é muito assustador, menos, pouco, as pessoas negam. E o que eu vou dizer é a minha vida pessoal no consultório. O que eu digo aos pacientes, o que eles me perguntam, o que acontece. Porque isso é a pergunta que você sai daqui e responde ali, responde ali. Então, eu queria hoje falar menos ciência e mais experiência pessoal do que acontece comigo. Todos os outros simposiastas são muito mais cientistas do que eu, e eu me sentirei representado pela ciência que eles vão apresentar. Alô? Bom, eu quero cumprimentar o presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Francisco José Bacelar Sampaio, por incluir essa pauta mais uma vez este ano sobre câncer de próstata. É uma doença extremamente importante e cada vez a gente tem compreendido mais sobre esse assunto, não só do ponto de vista do diagnóstico, do tratamento, mas principalmente na escolha do tratamento em relação ao genoma humano. Então, acho que é muito prudente repetir isso este ano e eu tenho certeza que a gente vai fazer aqui uma boa sessão. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Damião. Como disse nosso querido Fernando Vaz, muitas apresentações são de aspecto mais pessoal, mais de vivência, mais o que a gente quer ouvir. Então, por isso, eu incluí o José Milfon com lições aprendidas em prostatectomia radical robóticas. Nós vivemos vários casos juntos e muitas vezes as indicações têm muito mais a ver com o paciente do que o que está nos guidelines da Sociedade de Urologia ou da Sociedade Americana. Eu tenho certeza que o Milfon deve mostrar alguns casos foram assim conduzidos, a mesma coisa o Fernando Vaz e o nosso Miguel Ciruj, que acho que ainda não chegou, né? Miguel Ciruj.
Ah, tá. Então, o professor Miguel Cirugi, ele vai falar na segunda parte. Talvez o indivíduo com maior experiência em câncer de próstata no Brasil, ele vai falar nas lições aprendidas após 6.600 casos. O professor Damião vai falar sobre a experiência de tratamento do câncer de próstata no hospital universitário e no hospital universitário de alta complexidade. E, claro, nós temos que começar com o nosso querido reitor, acadêmico Roberto Medronho, epidemiologista de escola, que já falou aqui nessa casa sobre câncer de próstata, vai então nos atualizar novamente sobre a epidemiologia desse câncer tão incidente. Por favor, acadêmico Medronho, com a palavra. Boa tarde a todos e todas, excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Francisco Sampaio, excelentíssimo acadêmico e organizadores, né, também o professor Francisco Sampaio, professor excelentíssimo, e como ele sempre costuma me chamar de magnífico, professor Francisco, eu o chamo de magnífico amigo, porque magnífico é por 4 anos, magnífico amigo é por resto da vida, nosso excelentíssimo acadêmico, professor Pietro Novellino, colegas, confrades, público presente que está nos assistindo. Eu vou também brevemente falar e atualizei algumas questões sobre a epidemiologia do câncer de próstata. Inicio proclamando que essa frase é do ponto de vista dos interesses financeiros, que eu tenho total conflito de interesse em falar desse tema, porque eu tenho hiperplasia, então meus interesses da ordem de saúde, embora não há interesse financeiro nesta palestra. O câncer de próstata é uma doença extremamente complexa e, por isso mesmo, desafiadora. O professor Fernando Vaz, o meu urologista, inclusive lá do servidor de Estado, eu já contei isso, ele me tirou de uma mesa cirúrgica com sua expertise. Eu era suspeita de brida, ia ser aberto por um grande cirurgião, quando o Fernando Vaz falou, não, isso aí é... que eu tenho uma laparotomia, né? Isso aí é cálculo, não precisa fazer nada, não. Né? Então, que é uma doença extremamente complexa e que a escolha do tratamento depende de uma série de características, como essas listadas. E, a meu juízo, professor Fernando Vaz, professor, quem sou eu para falar diante de 3 eminentes urologistas, mas, a meu juízo, é uma doença... Aliás, a recomendação da Associação Europeia de Urologia é que todas as opções dos possíveis manejos devam ser discutidas em tóton com o seu paciente, tendo em vista, como eu disse, uma doença extremamente complexa. Ele é o segundo câncer mais comum em homens no mundo, né? E a grande preocupação é que a maior proporção é nos homens idosos, e, por isso, o seu aumento, e também a possibilidade de um overtreatment, um sobretratamento ou tratamento desnecessário, como eu vou, ao longo da exposição, detalhar melhor. O Brasil, em termos de incidência, ele está no topo superior, no quintil superior no mundo, em termos de mortalidade, isso padronizada pela idade. Ele está na mediana, né, em torno da mediana no mundo, isso é uma notícia muito boa. Né? No mundo inteiro, a expectativa é que tenha quase o dobro do número de casos de câncer em 2040, na América Latina e Caribe, um pouco mais de 100%, e aqui no Brasil, 127% de aumento dos casos de câncer de próstata. Essa é a expectativa ao longo dos próximos 15 anos, né? 17 anos. Bom, no Brasil, ele é o tipo mais comum entre os homens, né? Terço dos diagnósticos são, quando a gente exclui o câncer de pele não melanoma, 1/3 dos diagnósticos são devido ao câncer no sexo masculino, né? O INCA tem uma estimativa de 66 mil casos por ano, sendo que, neste triênio que terminou agora, espera-se que tenha a estimativa de quase 200 mil novos casos de câncer.
Nós temos um sistema de vigilância do câncer muito bom, né, através do registro de base populacional, dos registros hospitalares de câncer, do sistema de informação de mortalidade. Eles têm nos fornecido grandes subsídios, não apenas para ações de controle, mas também nos ajudando no delineamento da pesquisa desta doença. Entre os fatores de risco já comprovados, a idade, né, e aumenta significativamente após os 50 anos, e esse estudo aqui é muito interessante, que fez uma revisão sistemática nas autópsias. Vocês vejam que abaixo de 30 anos a prevalência é de 5%, e aumenta quase a chance, quase que duplica a chance por cada década de ano vivido, e a prevalência atingindo quase 60% quando os pacientes têm a faixa etária de 80 anos ou mais. A história familiar também é muito importante. Os fatores genéticos, alguns fatores genéticos também têm mostrado como fatores de risco. O excesso de gordura corporal, inclusive o índice inflamatório da dieta é muito importante, como eu vou mostrar mais adiante. A origem étnica, o tabagismo, exposições a determinados produtos e, o que é mais importante, não há evidências de alto nível de que medidas preventivas possam reduzir o risco da doença, né? Então, há fatores de riscos modificáveis, como eu vou mostrar a seguir, mas não há uma evidência de alto nível na escala Grade, como aqui esse artigo publicado no European Urology, uma revisão grande, uma atualização grande que eles fizeram, e nós temos aqui os fatores de risco que podem ser modificados, são os fatores da dieta, né? Esses são os fatores de risco que podemos ter alguma interferência. Não tem outro, nem fator de risco, nem fator de proteção reconhecido confirmadamente como um fator de risco ou de proteção que não seja o fator de risco da dieta. Possíveis, temos sim alguns fatores de risco, incluindo o uso de substâncias dietéticas, né, de sucralose e outros. Algumas doenças ou tratamentos possivelmente levam a um maior risco de doença, como HPV, por exemplo, até periodontite tem como possível fator de risco, né? Tem uma questão ocupacional muito grande, até de exposição a algumas substâncias, como eu já falei até anteriormente, estilos de vida como fumo e o acesso, né, o uso do tabaco, fatores dietéticos como possíveis fatores de proteção, que são modificáveis, mas não há uma confirmação sobre eles, além de alguns como o uso de aspirina, de anti-inflamatórios, estatinas, podem ser possíveis fatores protetores. Atividade física também e frequência de ejaculação, quanto maior a frequência de ejaculação, como um possível fator protetor para o câncer de próstata. Até, professor, querido presidente, eu, quando era residente, eu li um artigo, Eivado de Preconceito, em que o autor dizia que o câncer de próstata era muito era infrequente em homens viris, enquanto o câncer de colo de útero era muito frequente em mulheres promíscuas. Ou seja, o homem que tem muitas relações sexuais foi rotulado de viril, a mulher que tem relações sexuais como promíscua, num preconceito que na ciência não tem mais lugar. Bom, aqui, como eu falei, é muito interessante que é uma proporção muito semelhante, né, excluindo o não melanoma, né, do próstata no homem, é 1/3, né, e na mulher, a mama, como também 1/3. Vejam a expectativa de evolução da incidência de câncer de próstata na nossa população até 2040. No Brasil, também o aumento da taxa de mortalidade também muito elevada, e aí competindo, até ultrapassando a dos cânceres de pulmão e brônquios, né? Aqui a mortalidade proporcional vem também aumentando levemente. Sempre quando se trata de mortalidade, quando a gente vê gráficos de mortalidade, o último ano sempre cai um pouco, tá? Isso é um efeito do retardo
da entrada do sistema. Você tem que preencher a declaração de óbito, ela ser digitalizada, ir para o sistema, fazer a crítica. Então, o último ano sempre cai como um efeito diagnóstico, com efeito, um artefato, não uma redução objetiva. Vocês vejam também que aqui a gente está com a taxa de mortalidade muito se aproximando, né, tendendo a se aproximar do câncer de brônquios e pulmão, e ele tem uma desigualdade nos nossos diferentes estados, sendo maior na região Nordeste e Centro-Oeste, como eu vou mostrar aqui nesse mapa aqui. Vejam vocês, essa é a estatística mais recente, vejam vocês que os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste estão no quintil superior das taxas de mortalidade, enquanto nós, no Rio de Janeiro, estamos no quintil abaixo do superior e São Paulo está no quintil inferior, mostrando que há uma associação entre a mortalidade e, provavelmente, o desenvolvimento social por diversos aspectos, inclusive questões relacionadas ao acesso aos serviços de saúde, aos procedimentos diagnósticos, e isso traz um impacto muito grande na mortalidade por câncer nas diversas regiões e estados do nosso país. Tem aqui a noção do câncer de próstata clinicamente significativo, e aqui é uma discussão muito interessante, até porque não há o que é, né, professor Damião e professor Fernando, o que é um clinicamente significativo? É uma categoria qualitativa que não há uma padronização na literatura, mas é importante termos isso em conta por alguns efeitos que nós teremos mais adiante, né? Como é o sobretratamento ou tratamento desnecessário do câncer de próstata, a partir de que essa é a grande desvantagem do screening, né, da triagem do PSA. O PSA é um teste rápido, fácil, barato, mas traz alguns problemas de sobretratamento, do tratamento desnecessário e também do sobrediagnóstico, né, como também está colocado aqui abaixo. E a história do PSA, não vou contar aqui, porque professores têm muito mais experiência do que eu, mas ele começou como um marcador, até o PSA era usado para acompanhamento da evolução do tratamento do câncer de próstata. Depois viu-se que ele poderia ser uma ferramenta muito importante, né, como um screening, e depois viu-se que o screening, eu vou mostrar isso um pouco depois, o screening causou alguns problemas, aí reduziu o screening ou suspendeu o screening, aumentou o número de casos e de óbitos por avançado, mas, felizmente, nós temos hoje uma proposta, nós que eu digo a ciência, né, obviamente, tem uma proposta que eu achei muito interessante, publicada na Nature, que eu trago aqui para os senhores. Então, mostrando aqui a revisão de Cochrane, né, sobre a questão do screening do câncer de próstata, ele estava associado a um aumento diagnóstico, como a gente sabe, né, a maior detecção de doença localizada, como a gente sabe, né, 2 vezes mais, e menor detecção de doença avançada. Então, o screening para doença avançada, ele detectou menos do que deveria, né? Nos ensaios clínicos, 5 ensaios que rodaram, né, envolvendo 341 mil homens, não houve nenhum benefício de sobrevida específico por conta do uso, ou seja, o risco relativo igual a 1. Então, também, em outros 4 ensaios clínicos, nenhum benefício nem na sobrevida global, nem na sobrevida específica para câncer de próstata. Isso fez com que houvesse uma não recomendação do screening de câncer de próstata. Então, essa é uma discussão que não está resolvida até hoje, eu vou mostrar para os colegas, né? E o risco de resultados falsos positivos, ele pode gerar grande ansiedade, estresse, né, e a necessidade de novos exames, como a biópsia, e corremos o risco de excesso diagnóstico, de tratamento, inclusive com possíveis complicações. A principal estratégia de diagnóstico do Ministério é o diagnóstico precoce, que é aquela de diagnosticar no início do câncer, né? E homens que desejam realizar exames de rotina devem ser orientados pelo profissional de saúde sobre os riscos e possíveis benefícios. Ou seja, uma vez eu tive uma discussão com meus alunos da medicina sobre o uso do teste de HIV. Então, os alunos discutiram, foi uma discussão muito interessante, porque não, o paciente que chega no SUS tem direito a fazer um teste de HIV, e se ele quiser fazer um teste de HIV, o médico tem a obrigação de fazê-lo. Eu falei assim, não,
Não, não tem obrigação de fazer. Ele pode querer, o médico tem a obrigação de explicar para ele, porque não se faz teste de HIV se não tiver determinadas condições. Porque o teste de HIV em determinadas condições, um resultado falso positivo, devastará aquela pessoa e o médico tem a obrigação de mostrar para ele que não há indicação, né? Mas foi uma discussão muito interessante. A mesma coisa, eu quero fazer um teste de PSA. O teste de PSA pode ser feito, né? Mas tem que se discutir com eles uma série de questões, e, inclusive, até mesmo outras condições que aumentam o PSA. E é uma decisão que tem que ser discutida e compartilhada com o seu paciente. Eu não estou mais na clínica, eu gostaria muito de ouvir os nossos 3 brilhantes clínicos na urologia sobre isso, o que eles pensam se esse protocolo do Ministério do INCA está adequado ou não. Os principais sintomas, que eu não vou entrar nessa questão, né? E, diante de qualquer sintoma ou sinal suspeito, deve-se procurar imediatamente o serviço de saúde para iniciar a investigação diagnóstica. Alguns especialistas são contra se fazer os exames de rotina em homens assintomáticos, outros, no entanto, são a favor, e aí eu gostaria muito que com a grande expertise dos nossos colegas, pudesse nos auxiliar nessa discussão. Os benefícios, como eu já falei, são muitos, os riscos também são muitos também, e um deles é aquela questão de você pode indicar um câncer que gera problemas na saúde mental, e esse câncer poderia, talvez, não evoluísse, né? E ele ia morrer de outra causa, mas como a gente conseguiu detectar, às vezes pode fazer determinados tratamentos que pode levar a algumas consequências de incontinência e impotência. Então, esse balanço é muito importante na hora da tomada de decisão, né? E, aliás, é um alerta, né, professor, meu presidente, que nós precisamos ter, porque os nossos procedimentos diagnósticos estão cada vez mais sensíveis e mais precisos, né, e mais detalhados. E aí temos encontrado uma série de tumores que, se não houvesse o exame, o paciente viveria com aquilo o resto da vida e ia morrer de outra causa, mas aí a gente, não, se encontrou, tem que ir lá, vou investigar, vou abrir, vou fazer. Eu acho que nós temos que, e nós temos discutido isso aqui, inclusive, né, na questão do processo de formação médica, discutir essa questão, porque alguns achados, mesmo que achados patológicos, muitas vezes não requer a intervenção médica, e sim um acompanhamento para mais adiante ser evoluído. Então, a associação do PSA com o toque retal é muito importante, mas aqui um alerta muito, muito, muito importante. A atenção básica é absolutamente fundamental. Eu, como médico e epidemiologista, preconizo a atenção básica, que é muito resolutiva. Entretanto, nós temos que ter também as limitações dela. Por exemplo, um simples exame de toque retal. Um simples exame de toque retal na atenção básica possui uma sensibilidade e uma especificidade muito baixa, próximo de 50%. É quase como jogar uma moeda, que é 50% para a cara ou para a coroa. Então, ele não deve ser feito nesse nível, porque aquele resultado praticamente não valerá de nada. Mas, tendo uma indicação, aí sim, deve ser encaminhado para o especialista. Eu sei que aí entra no CISREG, meses ou anos de atendimento, mas a orientação que nós devemos ter é isso, porque esses exames devem ser realizados, mesmo sendo exames muito simples. Não é que eu não estou recomendando não fazer, tá? Eu não estou recomendando não fazer, deve-se evitar. Agora, ao fazer, tem que ter consciência que aquele achado pode não estar indicando absolutamente nada, no caso, se a pessoa não for um especialista, né, um urologista. Então, isso é uma coisa que é importante ser ressaltada. Inclusive, o intervalo para a testagem e o toque retal, que precisam ser, que a indicação de repetição não tem um intervalo ótimo consensual na nossa literatura. O custo-efetividade também do rastreamento do screening não é claro, não houve consenso sobre qual é o tipo de modelo ideal, os dados específicos de cada país são necessários para que a gente incorpore, né, a questão da qualidade de vida, né, se a minha intervenção ela vai ter pouco impacto na evolução da doença, mas vai trazer
uma péssima qualidade de vida. Isso os oncologistas, os colegas têm discutido muito, né? Vai cair muito a qualidade de vida daquele paciente, para que fazer determinada intervenção? Essa é uma discussão também muito atual, que nós precisamos tê-la na nossa categoria, né? Então, onde a qualidade de vida foi considerada, métodos não seguiram a prática recomendada e questões-chave de sobrediagnóstico, sobre tratamento, não foram abordadas por muitos desses estudos da literatura. Aí tem essa questão muito interessante, eu estou chegando ao final, professor Francisco Sampaio. Eu queria ter tido até mais tempo para aprofundar nesse tema, que é fascinante. Eu não sou urologista, nem sou epidemiologista de doenças crônicas, eu sou epidemiologista de doenças infecciosas, doenças transmissíveis, mas é um tema fascinante, realmente fascinante. E aí tem esse artigo publicado no Nature, agora, recentemente, que mostra uma coisa muito interessante. Na era pré-detecção do PSA, a grande proporção de homens com câncer de próstata metastático e um grande número de óbitos. Quando veio o PSA sério, ensaios clínicos foram realizados, ensaios muito sérios na Europa e nos Estados Unidos, para avaliar o efeito da triagem do PSA na mortalidade. Encontrou resultados contraditórios nesses ensaios e um sobrediagnóstico. Aí foi a recomendação de não se fazer o rastreamento de câncer de próstata, inclusive foi da força-tarefa dos serviços preventivos americanos, deixou claro, contraindicando o rastreio, né, o screening. E essas recomendações levaram, então, ao declínio dos testes e um aumento do diagnóstico da doença em estágio avançado e um aumento da mortalidade de câncer de próstata, né? Então, vejam como é uma doença realmente muito desafiadora para a ciência e para os colegas especialistas. Aí reavaliou-se esses ensaios e viu-se que a triagem baseada em PSA realmente reduz a mortalidade. Realmente reduz a mortalidade, mas ela pode aumentar o sobrediagnóstico e o sobretratamento. E aí, esse debate sobre a triagem ou não triagem não está resolvido, por conta do sobrediagnóstico. Ainda não é uma resolução. Mas, enquanto isso, além disso, a consciência da população sobre a potencialidade de ser uma doença letal estimula as práticas de triagem e aumentam mais ainda o sobrediagnóstico com o benefício, sem um benefício necessário da redução da mortalidade. Por fim, na última década, e aí sim, que é a coisa mais interessante, têm sido desenvolvidas novas ferramentas de triagem que tornam a triagem clássica baseada apenas no PSA uma abordagem ultrapassada. Então, é fundamental, a meu juízo, o uso do PSA, mas combinando com algumas questões relacionadas ao paciente, né, e uma melhor estratificação no risco para que possamos evitar procedimentos e tratamentos desnecessários. Essa combinação, né, usada com técnicas avançadas, como a ressonância magnética, biópsia direcionada, essa pode reduzir o sobrediagnóstico com um aumento da sobrevida, a redução da mortalidade nesses casos. Além disso, temos os biomarcadores, têm se tornado disponíveis e permitirão melhores e adicionais estratificação de risco. Aqui tem uma proposta de estratificação de risco da Associação Europeia, eu estou aqui no minuto final, então não vou descrever, mas é muito interessante. Esse guidelines eu recomendo a todos lerem, porque é muito interessante. E aqui a proposta de algoritmo publicada na Nature, também ninguém está vendo, né? Mas como vai ficar disponível, as pessoas podem depois analisar, que é muito interessante, né? E é uma publicação recente que vai reduzir a mortalidade e evitar o sobrediagnóstico da doença. Muito obrigado. Acho que completei exato o meu tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, Academia Medonha. A Academia Medonha fez uma atualização espetacular sobre epidemiologia. Vamos ter um tempinho para discussão. Convido agora o Dr. José Milfon, que vai nos falar sobre prostatectomia radical robótica, lições aprendidas. Dr. Milfon, com a palavra. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, professor Sampaio. Tenho nessa mesa meus professores, o Dr. Fernando Vaz, da residência médica, o professor Ronaldo Damião, da UERJ, e o Dr. Francisco Sampaio, referências para mim em toda a minha carreira em formação urológica. Então,
Isso mostra o grau de responsabilidade que está aqui, fora os senhores acadêmicos, que eu tenho muito orgulho de conhecê-los e admiração, além de alguns colegas aqui presentes. Quando o professor Francisco Sampaio me convidou para falar sobre o tema, eu fiquei um pouco perdido. Digo, professor, eu vou falar exatamente sobre o quê? Ele disse, você está livre para falar sobre o que você quiser. Então, eu vou aproveitar e viajar aqui com vocês. O professor Bedroni foi muito feliz aqui nas suas colocações, e depois eu vou aproveitar um intervalozinho para discutir sobre mais PSA e o screening salvam vidas. A pandemia mostrou isso, e hoje a gente pega pacientes com câncer de próstata em fase muito mais avançada. E a prostatectomia radical é o tratamento padrão e está indicado na doença de risco intermediário, na doença de alto risco ou localmente avançada. E até em alguns casos de doença oligometastática ou N1. Os objetivos dessa cirurgia são basicamente 3: controlar o câncer, manter ou preservar a continência urinária, ou evitar um número maior de incontinência, e preservar a função erétil dos pacientes. E nós estamos falando, quando falamos de prostatectomia radical, de 3 técnicas. A aberta, que é uma cirurgia que tem mais de 100 anos, feita em 1904 a primeira vez, publicada pelo Dr. Frederick Trendelenburg, e, por incrível que pareça, a posição hoje que nós utilizamos na robótica é a posição de Trendelenburg, que é uma posição forçada. Depois veio a videolaparoscopia, com o Dr. Bertrand Glenot, em 97, e, por último, a robótica, no ano 2000, com o Dr. Patel, nos Estados Unidos. A laparoscopia foi um avanço porque trouxe as vantagens da cirurgia minimamente invasiva, a prostatectomia radical. Porém, a desvantagem é que ela tem uma ergonomia extremamente difícil, os movimentos são limitados, os instrumentos rígidos, e quem já fez uma próstata por laparoscopia sabe a dificuldade técnica, principalmente na anastomose uretrovesical. Então, os cirurgiões acabavam com lesões ortopédicas sérias, e hoje existe uma série de orientações nesse sentido, tentativa de desenvolver melhores instrumentos. E vem o apelo da robótica. A robótica, você opera sentado, você tem braços flexíveis, instrumentos miniaturizados, uma visão 3D magnificada. Então, era tudo que nós queríamos. Como você vai cruzar a ponte de uma cirurgia laparoscópica ou aberta para a robótica? Você precisa de um treinamento, reaprender a operar. E vem as dificuldades, um aprendizado de novas habilidades, você tem que melhorar a sua coordenação mão-olho, a ausência de sensibilidade é um dos principais pontos de dificuldade na cirurgia robótica. Você opera distante do paciente, depende mais dos auxiliares e vai superar isso com treinamento, não só pessoal, mas de toda a equipe, com mentores, proctoria e simuladores. Esse foi o início do treinamento, que ainda hoje se repete. Você começa com simuladores, em torno de 40, 50 horas. Depois, hoje, o robô incorpora simulador dentro do próprio robô e passa, então, para cirurgia em animal. Hoje, você tem aqui no Rio o IRCAD,
mas na minha época estava proibido e eu tive que treinar na Colômbia, em Bogotá. E aí você é certificado, recebe a primeira certificação. Aqui em 2015 eu recebi a minha certificação e passa para a fase de mentores, proctors, em cirurgia em humano. Começa gradual. A prostatectomia radical, por incrível que pareça, é considerada uma cirurgia para você começar. Depois você passa para a nefrectomia, pieloplastia, implante ureteral, nefrectomia parcial, é uma das mais difíceis, pelo risco de sangramento, e, por último, a cistectomia. Nessa minha fase de aprendizado humano, eu tive a colaboração do Rodrigo Frota, do Murilo Luiz e do André Berger. Hoje, nós temos um programa de fellow em que utilizamos o console duplo. Na minha época, não tinha. Então, os cirurgiões, 2 cirurgiões, o cirurgião e o aluno, eles fazem a cirurgia com a mesma visão e, a qualquer momento, depois eu vou mostrar para vocês, a importância disso, principalmente em acidentes vasculares. Mas quantos casos são necessários? Quais casos são necessários para você dar formação ao cirurgião robótico? Não existe consenso na literatura. Varia de acordo com as diretrizes de cada programa ou instituição. Tenho certeza que na UERJ, o professor Damião vai comentar sobre a formação do urologista lá. A maioria entre 20 e 50 cirurgias, mas leva muito em conta a habilidade prévia do cirurgião, principalmente em cirurgia robótica. Esse trabalho foi publicado mostrando que, para a cirurgia aberta, você atingir o platô de segurança, você precisava de 500 casos. Em laparoscopia, em torno de 250 a 250 casos. E aí, o Patel publica esse artigo mostrando que, para a robótica, são necessários apenas 20 a 25 casos. A minha interpretação é que você, quando vai para a robótica, você já domina a cirurgia aberta e a laparoscopia. Por isso, fica mais simples usar a tecnologia e fazer uma prostatectomia robótica nesses casos. Mas um artigo mostrando que, para você ter em torno de 12,5% de complicações ao ano, você precisa fazer 3 vezes mais cirurgias laparoscópicas e abertas do que robótica. Então, a robótica, mostrando mais uma vez que é uma cirurgia mais simples e mais segura. O cenário da sala de operação, aqui nós temos o cirurgião, paciente, robô acoplado e os auxiliares de anestesista. No robô SI, você entra com o robô pela perna do paciente. No XI, você entra lateralmente. Os portes são praticamente iguais, eu não vou aprofundar, mas a câmera são 3 portes robóticos e os auxiliares. A cirurgia, depois de instalado o robô, iniciamos soltando a bexiga pelo espaço de retos até encontrar o pubis do paciente. Avançamos lateralmente, soltando totalmente a bexiga. Vocês podem, uma vez bexiga dessecada, identificamos o colo vesical. Isso já é uma modificação técnica do que foi publicado no início.
Antigamente ligávamos o plexo da veia dorsal, agora podemos ir diretamente no colo vesical. Essa foi uma cirurgia, inclusive, que foi feita ao vivo, lá na Casa de São José. Identificamos o colo vesical. E aí vem a discussão sobre continência urinária aqui. Se é importante preservar o colo, preservar a uretra, e não existe também consenso sobre isso. Identificamos os deferentes, as vesículas seminais. Também tem muita discussão sobre o uso de energia nessa fase, porque previne também disfunção erétil. Então, nós temos o cuidado de utilizar o mínimo possível de energia e usamos Hemolock uma vez solta a vesícula seminal. Vamos entrar no plano posterior, entre a próstata e o reto. Uma das complicações que você pode ter nesse ponto é perfuração de reto, principalmente em pacientes que vão fazer prostatectomia de resgate, pós-rádio, pós-bracterapia, que também é uma técnica indicada nesses pacientes. E aqui vocês podem ver o nível de preservação, o nervo da próstata passa bem junto aqui, o nervo eretor. Então, você pode ter uma visão, nisso você não consegue ter uma visão nem na laparoscopia, nem na cirurgia aberta, igual que você consegue ter aqui nessa cirurgia. Então, clipamos o pedículo da próstata, os vasos, bem junto, preservando a inervação. Praticamente, a próstata vai sendo descascada, bem junto dela. Se o tumor é localmente avançado, você obrigatoriamente vai sacrificar esses nervos, porque você precisa fazer uma dissecção mais alargada, e aí você sacrifica de um lado ou de outro, ou até dos dois lados, dependendo do grau da doença. Então, a uretra é seccionada e anastomose. Existem trabalhos também tentando comparar essa anastomose, várias técnicas de anastomose, e continência urinária. E não existe também nenhum consenso se com duas linhas de sutura ou com uma linha de sutura, se nós vamos ter uma melhor continência no pós-operatório. O fato é que eu faço 2 linhas posterior e uma linha anterior. E a incidência de fístula, que normalmente ocorre nessa parte posterior, praticamente, eu tive um caso só de fístula urinária. Reconstruímos, então, o espaço e talvez, por essa reconstrução, também tenhamos uma recuperação mais rápida. O Fernando pediu para eu não mostrar nada mirabolante aqui, mas não é mirabolante, mas é uma situação em que a gente encontra no dia a dia, que é o paciente com hérnia inguinal, bilateral e câncer de próstata. Então, você chama o cirurgião geral para fazer junto uma hernioplastia, estou vendo aqui o professor Celso Portela, ou, se você tem algum domínio, não é nada difícil você corrigir essa hérnia no momento da cirurgia. Então, só para mostrar que é possível e que é uma situação comum e que na cirurgia aberta você não tem essa facilidade que tem com a robótica de corrigir essas hérnias. Colocação na tela e depois você recompõe, feita a prostatectomia, você joga o peritônio e cobre a tela. E o resultado funcional, esse paciente, inclusive, é do professor Sampaio. Você reconstrói aqui
na tela. Uma outra situação, que não é pouco comum, mas são 3 casos que a robótica tem vantagem, é o paciente com câncer de próstata e de divertículo de bexiga. Na cirurgia aberta, você teria que fazer uma abertura grande na bexiga. Na robótica, você pode abordar esse divertículo pelo colo da bexiga, sem ter que ampliar essa incisão e manter Então, aqui, dado um ponto, você puxa o divertículo, era um divertículo grande, o catéter ureteral foi cateterizado com duplo J, bilateralmente, para evitar lesão ureteral, por segurança, porque era um divertículo enorme, era do tamanho da bexiga, praticamente. Tira o catéter que estava dentro, identifica o colo do divertículo, deixa reparado. E agora sim, é feita a diverticulectomia, fechado o colo. Então, são situações não muito raras que você pode fazer por robótica. Então, em relação ao controle do câncer, a robótica, os trabalhos mostram que a robótica pode ser melhor do que a cirurgia aberta no controle oncológico precoce após 2 anos de cirurgia. Quando você compara também outro trabalho mostrando a comparação entre prostatectomia robótica e cirurgia aberta, que a robótica tem 22% menos risco de necessidade de tratamento adicional, ou seja, um controle oncológico maior. Em relação a complicações e controle oncológico e resultado cirúrgico, a robótica tem a cirurgia aberta tem mais margem positiva e maiores complicações, um tempo de internação maior, um maior sangramento, um maior número de transfusão sanguínea e um custo menor do que a robótica. Os resultados de continência, eu falei durante o vídeo, tipo de sutura não faz diferença, mas quando comparado com a laparoscopia, a robótica 3 meses após a cirurgia, mostra uma taxa de continência 8,7 maior que a cirurgia laparoscópica. Em relação à potência, como foi visto no vídeo, a robótica permite níveis diferentes de preservação e, com isso, nós podemos melhorar os resultados de potência, atingindo uma melhor eficácia na recuperação da função erétil quando comparado com as outras técnicas. Os resultados, normalmente, desses últimos 100 casos, eu comparei os meus com o da literatura, e é mais ou menos próximo, em torno de 90% de margem negativa. Um follow-up de 90 dias, você tem uma continência imediata em torno de 75%, depois de 3 meses, 95%. Ereção, no meu caso, a maioria dos pacientes necessita de tratamento oral e injeção local para recuperação da função erétil. E não é uma cirurgia livre de complicações, principalmente complicações vasculares. Não adianta passar uma ideia de que é um procedimento simples. Aqui, por exemplo, eu estou treinando um colega e ele começou a cirurgia e na primeira incisão que ele fez, olha o que acontece. Aí vem a vantagem do console duplo, porque um sangramento desse porte, se você não toma o controle imediatamente, você perde totalmente a visão e, sem visão, a robótica e a laparoscópica não é nada. Então,
E até você deslocar o robô e fazer uma cirurgia aberta, esse paciente pode chocar e até ir a óbito. Então, a ideia de que é uma cirurgia fácil, que pode qualquer um fazer, não é bem essa. Então, a experiência muda. Uma outra coisa que eu aprendi nas lições é que não adianta tentar clipar esses vasos. Você precisa fazer sutura. E aí entra a experiência do cirurgião para controlar esse tipo de sangramento. Como o tempo está acabando, eu vou ser um pouco mais rápido aqui. Aqui é uma outra complicação que não é comum. O Fernando disse que o bisturi na mão de uma pessoa inexperiente é uma faca. E o robô, eu digo que é uma metralhadora, porque os acidentes são muito maiores. O paciente, o médico, o cirurgião estava vendo do lado de lá, o auxiliar entrou com a pinça sem visualizar e inseriu a pinça na artéria ilíaca. O que eu falei, não adianta tentar cauterizar nem botar hemolock nesses casos. Você precisa suturar, porque esses vasos não param de sangrar. E, por último, nós temos uma evolução tecnológica que não para em momento algum. O robô vai acrescentando tecnologia e nós precisamos estar acompanhando diariamente essa evolução tecnológica. Por último, esse é o robô single port. Isso aqui é um videozinho, não vou mostrar rapidamente, mas é um robô de porte único, em que as pinças são flexíveis, aórtica e articulada. Na prática, a única vantagem é que você só tem um furo, mas ficou mais difícil tecnicamente e custa mais, pelo menos no momento. E está vindo, o mercado está pedindo novas tecnologias e para diminuir o custo. Nós estamos falando de um equipamento de milhões de dólares. Então, os robôs chineses estão entrando com novas plataformas. A telecirurgia com a tecnologia 5G está sendo cada vez mais sendo desenvolvida. Essa cirurgia foi uma cirurgia recente do Patel, a 3.000 quilômetros de distância. Ele operou um paciente na China e ele estava na sua casa, então, utilizando uma fibra 5G. No Brasil, nós já temos o Hugo, ou outra plataforma, ou o Versus também. E essa é uma matéria recente, mostrando que, com isso, a cirurgia robótica aumentou 417% com a chegada de novos fabricantes. E aqui mostra a evolução. Em 10 anos, a cirurgia robótica saiu de 13% para 72% das cirurgias na prostatectomia radical. No mundo hoje, 12 milhões de cirurgias são realizadas roboticamente. Tem robô em 70 países com o sistema Da Vinci. 7.500 sistemas ao longo do mundo. A cada 16 segundos, uma cirurgia robótica é iniciada com o sistema Da Vinci. E, por último, eu queria agradecer, porque é um trabalho de equipe para você chegar e estar aqui falando sobre cirurgia robótica. Eu precisei do apoio de toda a minha equipe. Como eu disse, não é um treinamento de um cirurgião, mas de toda uma equipe. E alguns estão aqui. Aqui não adianta aprender sem transmitir conhecimento. É o lançamento do nosso livro de cirurgia robótica. Nós já tínhamos o livro de cirurgia minimamente invasiva. Eu, Fortes e o Rodrigo. Eu e o Fortes era sobre laparoscopia e endurologia. Agora nós incrementamos a cirurgia robótica e foi prefaciado esse pelo professor Ronaldo Damião, o primeiro pelo doutor
professor Sérgio Aguinaldo, e o segundo pelo professor Francisco Sampaio. Então, nosso terceiro livro. Aqui foi o lançamento com nossos fellows, confraternização com os fellows, e essa foto eu coloquei porque nós temos aqui o Dr. Jair, que é um cirurgião sênior, nós temos o Lucas, que já é formado, o fellow, tem o residente já de cirurgia, que é o meu filho, e tem estudante de medicina e um residente de UVA. Então, é uma cirurgia que interessa hoje e atrai todas as pessoas, em todos os níveis. Aqui é uma homenagem ao professor Sampaio, presente aqui nas nossas cirurgias, transmitindo e discutindo ensinamentos. E temos o prazer de compartilhar alguns casos juntos. E, por último, esse foi um brinde que a gente recebeu da Strata em comemoração aos 100 anos, aos 100 sistemas robóticos no Brasil e 15 anos de cirurgia robótica no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, doutor Milfon, por essa atualização em cirurgia robótica para a nossa plateia. Nós estamos com poucos minutos para a discussão, mas vamos ter mais tempo na segunda fase. Mas eu tenho uma pergunta para o professor Damião, que é um gestor eficiente de um hospital que atende predominantemente pelo SUS e um hospital de alta tecnologia. Eu recebi, nós falamos de rastreamento, né? Nós vamos aprofundar isso na segunda parte, né? Se vai rastrear ou não vai rastrear, mas foi mostrado que se não rastrear, a doença fica mais agressiva e aumenta o número de mortes. Mas eu pergunto para o professor Damião sobre a eficiência do Novembro Azul, porque eu recebi um folder do nosso programa de Jovens Líderes Médicos sobre o Outubro Rosa, para a prevenção de câncer de mama. Então, o que vem no folder e que precisa ser discutido e tornar mais eficiente é que a mamografia para rastreamento de câncer de mama detecta o tumor, mas 70% das mulheres que detectaram o câncer de mama no Outubro Rosa não conseguem fazer uma biópsia. 70%. De cada 10, 7 não conseguem. E aí eu pergunto, o professor Damião deve ter esses dados até a nível municipal, pelo menos, né? Na detecção do câncer de próstata, no Novembro Azul, ou de um PSA elevado, ou de uma suspeita, quantos por cento de pacientes a gente consegue efetivamente fazer o diagnóstico de câncer e efetivamente tratar pelo SUS? Então, assim, 100 pacientes com PSA elevado, quantos a gente consegue biopsiar e tratar efetivamente? Bom, eu ia fazer um comentário disso um pouquinho mais na frente, mas eu vou responder a sua pergunta. Vou falar um pouco sobre isso. Então, vamos deixar para depois. Desculpe ter me adiantado, mas como eu recebi do nosso grupo de jovens líderes médicos, nós temos um programa aqui de médicos formados até 40 anos de idade e que estão trabalhando no Outubro Rosa, então a gente quer saber o seguinte: qual a eficiência dessas campanhas? Porque a campanha é muito bonita, mobiliza todo mundo fica emotivo, mas qual a consequência? Né? Então, o professor Damião vai poder nos falar em relação ao câncer de próstata. Em relação ao câncer de mama, eu já recebi os últimos dados, que só 30% de quem é diagnosticado com nódulo na mamografia consegue uma biópsia. Então, é pouco eficiente, né? A consequência é pequena. A gente vai ver, então, na segunda parte sobre a próstata. Nós estamos exatamente no momento do nosso chá acadêmico. Convido aos queridos médicos convidados e não médicos que estão aqui presentes para se dirigir ao Salão Nobre, nosso corpo acadêmico, e retornamos às 18h. Muito obrigado.